Olá, seja bem-vindo ao meu canal aqui do Professor Kleber Paixão. Você já me conhece, não vou ficar me apresentando, não. Hoje eu quero trazer esse vídeo. Acabei de postar um vídeo, né, sobre o período intertestamentário, mas agora eu quero falar algumas coisas importantes. Primeiramente, se você gosta do nosso conteúdo, curte esse vídeo, deixe seu comentário positivo, para que quando você curte, o vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas tenham acesso às informações que são necessárias, tá bom? Ah, então se inscreva no canal, seja membro e assim por diante. Tá com vontade de fazer um curso de teologia? Um curso livre, né? Venha fazer comigo. Eu faço até uma promoção. Você compra um curso, você ganha dois. Vale muito a pena, tá bom? Entre, me chama no WhatsApp, tá aqui no meu contato, tá bom? É isso, pessoal. Olha que interessante. Vamos conversar a respeito de algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar. Eu quero dar um parabéns, porque tem um amigo meu, peguei amizade a partir da internet, mas visitei a igreja dele, lá em São José dos Campos. A igreja dele é de um outro irmão, mas ele mora do lado da igreja, de São José dos Campos. E eu soube a notícia que ele foi, se eu foi ontem, eu soube da notícia que ele foi levantado como cooperador de jovens. É, é uma boa notícia. Eu estou muito contente por ele. Eu desejo que Deus abençoe a vida dele, que Deus abençoe a vida dele, guarde ele, proteja ele no novo ministério, que dê sabedoria, que dê luz, que ele expõe o evangelho com franqueza, com ousadia, com coragem, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. Tá bom? Então, um parabéns para ele. Esses dias eu também congreguei em São José não, em Hortolândia, um cooperador de jovens fazendo um trabalho fantástico. Até mencionei um dos meus vídeos, trabalho fantástico, fantástico com a mocidade. Hoje mesmo eu acompanhei ele no Instagram. Que trabalho fantástico ele está fazendo, tá de parabéns. Parabéns mesmo. Excelente cooperador de jovens. Quero dar um parabéns pro meu cooperador de jovens, que é o cooperador de jovens da minha comum, que está fazendo excelente trabalho na Vila Formosa também. Tá de parabéns. Porque não é só criticar, né? A gente tem que saber elogiar também. Quando a gente tem alguma coisa boa, a gente elogia. Não é só falar duros, né? Ser contundente, ser bravo, né? A gente elogia. Outra coisa importante que eu quero mencionar esse vídeo também. Toma cuidado. Uma advertência de coração. Cuidado com as informações que você tem na internet. Cuidado, gente. Cuidado, cuidado, muito cuidado mesmo. Você pode estar consumindo uma coisa muito ruim e não tem nada a ver com teologia. Porque as pessoas hoje na igreja que frequentamos estão nesse afã. Eu quero conhecer, eu quero conhecer. Aí eles veem 3 vídeos na internet, depois vêem um YouTube, depois vêem um vídeo do TikTok. Gente, a internet é terra de gente doida. É possível que até eu seja um dos doidos que tá aqui, mas graças a Deus, posso provar quando eu digo que eu estudei, posso provar. Eu terminei mais uma pós, tá para chegar o certificado. Já são 6 pós-graduações, eu tô terminando mais 2, então serão 8 pós-graduações. Terminei o meu mestrado, quem sabe até o final do ano eu entro no doutorado. Então eu tenho propriedade para falar, né? Não é, quando eu vou num consultório médico, eu não questiono ele, o estudo que ele fez, eu não questiono. Ou quando eu vou conversar com o engenheiro, eu não questiono a planta que ele fez ali como engenheiro. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Então o teólogo profissional também. Mas tem muita gente doida na internet, gente. As informações, assim. Vou falar uma coisa. Pessoas que entrou em contato. 3 semanas atrás, uma pessoa entrou em contato comigo. Ele é do Nordeste. Não sei se é Piauí, não lembro direito. Ele faz uma algazarra lá, desafia ancião, desafia cooperador. Ninguém consegue nem tirar a liberdade dele, porque ele faz uma bagunça na igreja. Ele veio com uns papos furados, me chamou no WhatsApp, uns papos furados, falando que certos textos da Bíblia não foi escrito por Deus, e que tem texto na Bíblia foi escrito por extraterrestre. Coisa de gente doida, gente. Coisa de gente assim, maluca. Por que acontece? Porque viu isso em algum lugar da internet, em algum lugar do YouTube. Outra coisa, o irmão me entrou em contato comigo, falou que tá fraco, tá sem congregar,
e quer voltar a congregar, mas qual a fonte que ele bebeu? Ele bebeu de uma fonte de algum lugar da internet que o camarada falou que o nome de Jesus significa porco. E eu vi um vídeo desse na internet. É um absurdo, gente. O nome de Jesus significa porco. Olha que absurdo. Olha que loucura. O nome Jesus, Jesus no grego e Jesus no latim, vai ficar também a mesma coisa, é derivado do Yeshua no aramaico, que é de Joshua, Josué, que quer dizer Javé é salvação. É por isso que o anjo fala assim, e o nome dele será chamado Jesus, porque ele trará a salvação ao seu povo. Por que você acha que o anjo falou isso? Porque o significado do nome dele é esse, Javé traz salvação. Então tem gente maluca na internet, o nome de Jesus significa porco, sabe? As pessoas se impressionam com o hebraico, Yud, Re, Vav, Re, o nome de Deus, Yud, Re, Vav, Re. Fica nessa maluquice. Gente, toma cuidado. Hebraico e grego. Eu acabei de ver um vídeo. A pedra do Aquiles, a pedra de Aquiles no pé do calvinista. Por quê? Porque ele quer questionar o texto bíblico, que a Bíblia diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele quer questionar que esse isto não vem de vós, está no neutro. Então ele falou, quer dizer com o quê? Ele quer fazer umas correlações com as outras palavras no grego. Mas quando está no neutro, está descrevendo tudo aquilo que está lá atrás. Então está descrevendo o quê? O que é dom de Deus? A graça, a salvação, tudo é dom de Deus. A graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus, a graça é um dom de Deus. Por isso que Jesus é o autor e consumador da fé, o autor aos Hebreus vai dizer. Então isso não tem pedra de sapato nenhum, é um doido varrido na internet falando bobeira, pegando a frase no grego e tentando fazer umas saladas no grego. Então não é porque a pessoa sabe um pouco de grego, fica falando grego bonito, ou fala, fica falando hebraico bonito, quer dizer que ele é um erudito, gente. Tem palavras no hebraico, hoje mesmo entrou em contato comigo o dia inteiro, irmão. Eu tive que, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho a ele, bloquear ele, porque ele não parava de mandar áudio. E ele tentando me convencer que em Gênesis capítulo 6 eram os anjos que se deitaram com as mulheres. Sendo que a erudição, e ainda falando, colocando palavras na boca, falando que o Leandro Lima, da Presbiteriana, falou isso. Não, nenhum teólogo presbiteriano vai falar uma bobeira dessa. Nenhum teólogo. Ah, mas o Caio Fábio, o Caio Fábio é doido, gente. O Caio Fábio é um camarada que acha que a maconha é bíblica e que a maconha estava na Bíblia e que as pessoas têm que usar maconha. Uma pessoa dessa você concordaria com ele? Tem gente bebendo da fonte do Caio Fábio, gente. Então, assim, para com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Gênesis capítulo 6, não são os anjos que se deitaram com ele. Não são os anjos. Hoje, a erudição bíblica do Antigo Testamento sabe que não são os anjos. E outra, metafisicamente, teologicamente, um anjo é espírito. O autor aos Hebreus vai dizer que ele é espírito. Um espírito ministrado. O espírito não tem corpo. O espírito não faz sexo. Não faz sexo. O próprio Jesus disse: serão semelhantes aos anjos. Porque não fazem sexo, não se reproduzem. São destituídos de corpo. Então, é impressionante como a pessoa quer enxergar ali. Não, mas aí ele fala assim, mas porque o apócrifo, o livro de Enoque vai dizer, não, o livro de Enoque é um livro apócrifo, ele não foi incluído no cânon bíblico. Ele não é um livro inspirado. Então, parem com isso, toma muito cuidado com isso. A internet de terra de gente doida, gente varrida. As pessoas falam cada besteira na internet, gente. Cada maluquice. Sabe? Toma muito cuidado. Muito cuidado mesmo. O outro vai dizer, para mim terminar aqui para pensar junto com vocês, vi esse dia na internet. Depois eu vou fazer até uma reação. Não, talvez não. A pessoa falou assim: Jesus morreu por mim, eu nem pedi isso para ele. Eu nem pedi para ele me escolher. Quando uma pessoa dessa fala isso, e aí teve gente que foi querer debater, que um teólogo, cara, famoso, vai debater com o camarada lá, debater com um perdido, debater com um rejeitado. Ele tá dizendo que ele não queria Jesus, não queria a salvação de Jesus. O Espírito Santo, quando mora no coração de alguém, nunca diria isso. Uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela nunca vai dizer um negócio desse. Paulo vai dizer que ninguém diz que Jesus é anátema se não for pelo Espírito do mundo.
Ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então esse negócio que alguém fica amaldiçoando, blasfemando contra Deus, mas ele tem o Espírito Santo. Não, se ele blasfemou contra Deus, ele não tem o Espírito Santo. Ponto final. Então, sabe, eu não pedi pra Jesus morrer por mim. Eu nem queria que ele me salvasse. Pode ter certeza, ele não salvou ele. Pode ter certeza que ele não é um salvo. Um salvo é grato, é humilde, ama a palavra, ama o evangelho. Um salvo não vai falar uma bobeira dessa, gente. Uma, uma doideira dessa. Então, assim, sinceridade, tem coisa que não dá pra aceitar. E as pessoas veem um vídeo desse e curtem um vídeo desse. Acha que ele realmente tá abafando, que ele tá detonando lá. Ele é o melhor. Voltando ao Gênesis, gente, parem com isso. Gênesis não foi escrito. Para com essas doideiras de internet. Toma cuidado com os doidos da internet. Aí, esses dias veio também um comediante. O comediante falou algumas realidades, né? Porque toda a verdade é verdade de Deus, como dizia Calvino, né? Aí ele disse algumas verdades. Aí o povo começou a. Fizeram culto com a imagem do comediante lá. Ó, o comediante tá certo, hein? Coisa que tem pastor que fala a mesma coisa, pregador que fala a mesma coisa, teólogo na internet fala a mesma coisa. Eu venho falando a mesma coisa que aquele cara falou, só que foi o comediante que disse. Aí as pessoas fizeram um culto, né, em outras denominações. A igreja que eu frequento não tem esse tipo de culto. Fez um culto, colocou a imagem do camarada lá. Ah, gente, é um absurdo. É um absurdo. Não dá, tá? Então a gente tem muito cuidado com isso. Tem um monte de gente também me bombardeando no WhatsApp, me bombardeando nos direct, perguntando o meu parecer. Eu já disse o meu parecer, gente. Já falei em vários podcasts. Eu falo como um cientista da religião. Quando eu falo isso, não é carteirada. Eu não estou tentando ser dando carteirada. Também não estou tentando humilhar ninguém. É um fato da vida. Deus, por misericórdia, pela sua infinita misericórdia, sabedoria e poder e providência divina e soberania, deu condições de eu, uma pessoa pobre, de estudar. Deus criou caminhos na minha vida para me estudar. Isso é bênção de Deus na minha vida. Eu não tenho culpa que Deus me abençoou. Eu não tenho culpa que Deus prosperou meu caminho nos estudos. Deus preparou essa gama de livros. Aliás, chegou alguns sobre filosofia, tá? Mas depois eu vou ler, falo um pouco deles, ó. Sobre filosofia, filosofia, tá? Chegou aqui, depois eu posto lá no meu Instagram. Então, gente, eu não tenho culpa. A culpa não é minha. Foi bênção de Deus. Deus me abençoou. E Deus me abençoou e me deu titulação. Então, quando eu falo as titulações que eu tenho, 2 graduações, teologia e filosofia, 6 pós-graduações, terminando mais 2, serão 8 no total. E tenho meu mestrado e estou encaminhando para o doutorado. Isso é bênção de Deus na minha vida. Então, eu tenho uma certa propriedade para falar. Se minha fala não tiver valor nenhum, eu desisto de tudo. Eu sei que a minha fala é pequena perto de alguém que tem um capital simbólico. Tem pessoas que têm capital simbólico. Ele tem milhões de seguidores na internet, ele tem milhões de seguidores no Instagram, milhões de seguidores no TikTok, milhões de seguidores em tudo quanto é lugar. Ok, parabéns pra ele, tem um capital simbólico. Eu não tenho capital simbólico, mas eu tenho titulação. Então, graças a Deus, eu tenho uma certa propriedade. E não vejo pecado nenhum, porque as pessoas me criticam porque eu frequento uma denominação. Eu frequento essa denominação desde os 15 anos de idade e toda a minha vida foi inserida lá dentro. Passei altos e baixos lá, já também passei por questões difíceis. Mas eu louvo a Deus que Deus me guardou lá, me protegeu. E Deus me deu uma erudição para, em certa medida, ajudar o povo que está lá. Eu não vou embora, eu quero ficar para ajudar os que estão lá. Por isso que eu não vou embora, eu quero ajudar. Ah, mas Cleber, então você está querendo ficar lá para comprar curso. Então faz o seguinte, a partir de hoje, quem quiser não comprar, não compre. Mas eu vou continuar ajudando. Se quiser comprar curso, não precisa comprar, mas eu vou ajudar. Vou ajudar. Sabe por quê? Porque eu sou salariado, gente. Eu ganho meu salarinho pequenininho, abençoado, suado ali, tá? Mas sabe o que é o gratificante? É gratificante quando alguém compra o meu curso, 2 irmãos, um do interior, falou que estava assistindo a aula, Deus sentiu uma presença. E no áudio ele começa a falar em línguas, chorando e falando em línguas. Isso é gratificante para mim. Aí um irmão lá também, lá de Portugal, não vou falar o nome por respeito a ele, aprendendo da Sagrada Escritura e começou
chorar e falar em línguas. A minha pergunta é: isso não é o Espírito Santo? Isso não é uma forma de eu ajudar as pessoas? Tem irmãs que entram em contato comigo e falam assim: irmão, quando eu tô assistindo as suas aulas, eu sinto o poder do Espírito Santo. Eu fico contente com isso. Sou um teólogo pentecostal, a minha fala, em certa medida, o Espírito Santo tem que visitar os corações. Então eu fico feliz com isso. Então, uma coisa importante a gente para pensar aqui. A gente pensar. Eu tenho uma certa. Eu não tenho capital simbólico. Eu não tenho muito seguidor no YouTube, não tenho muito seguidor no Instagram. Ok, tá tudo certo. A vida é assim. Tem gente que tem mais sorte na vida, outros não. Mas o meu parecer técnico, eu garanto o que eu tô falando. Eu garanto que eu leio. Eu garanto os livros que eu leio. Eu garanto as minhas pesquisas. Isso eu garanto. Isso eu garanto porque foi Deus que me deu. E eu tenho muito orgulho das coisas que Deus me deu. Muito orgulho. Muito orgulho. Então o que eu quero dizer para vocês hoje aqui, eu quero falar isso para vocês, que não vejo a congregação como uma seita. Não vejo. É um movimento contraditório? Sim. Tem muitos problemas? Sim. A cada semana tem um problema. Eu já disse para muitos irmãos: parem de ficar xingando a Bíblia, falando mal da Bíblia, falando mal de estudo bíblico nos púlpitos. Por quê? Porque isso é uma arma para muita gente. Aí as pessoas caem matando e falando um monte. Porque é errado, gente. Só uma seita diabólica fica falando mal do estudo bíblico, falando mal da Bíblia, chamando a Bíblia de farelo. Isso é uma coisa do diabo, não pode falar mal da Bíblia. Então parem com isso. Já disse para parar. Essa semana, graças a Deus, acho que deram uma maneirada, mas parem. E tomem muito cuidado quando for escrever o tópico. Esquece esse negócio de teologia. Faça um tópico, ensina a juventude, a mocidade, os irmãos casados. Acabou, gente. Não falem, não fomentem a internet, não alimentem a internet. Mas o meu parecer é que o meu olhar quando eu vou examinar uma igreja, se ela é seita ou não, é a teologia dela. Não é sua inserção sociológica e nem psicológica. É a sua teologia. Quando nós examinamos a sua teologia, o cientista da religião, quando ele vai examinar a religião, ele vai olhar a teologia daquela religião, em primeiro lugar. Você pode posteriormente olhar, em certos aspectos, a psicologia, igual eu tenho que fazer como cientista da religião, eu tenho que olhar o lado filosófico da religião, o lado psicológico da religião. Eu tenho que olhar tudo isso, não tem problema. Mas em primeiro eu olho a teologia da religião. Olhando, examinando o texto, a teologia da organização não é uma seita. Por quê? Porque não tem um líder que fomenta tudo, que todo mundo adora, que ele é praticamente Deus na Terra. Não tem. E não tem um livro paralelo à Bíblia. Nós não temos um livro paralelo. O que nós temos é alguns escritos, tópicos, ensinamentos, e ok. Tem alguns que você pode concordar, outros você pode discordar. Igual esse último tópico agora, esse ensinamento para a mocidade, a maioria eu concordo. Eu só discordo da questão da alma. Porque eu ainda vou fazer um vídeo sobre a imortalidade da alma, que é um conceito grego. Mas quem escreveu não sabe de teologia vai falar bobeira mesmo. Então, essa parte discordo, mas as outras foram muito bom. Gostei dos ensinamentos ali da fala, ok, tudo certinho. Só que aí, quando o cientista da religião, quando a gente vai olhar para uma denominação religiosa ou uma instituição religiosa, a gente sempre faz uma análise dos documentos dela. A parte documental é super importante. Porque a parte documental é o registro daquilo que você pensa. É o registro daquilo que você pensa. Quando você vai olhar a crendice popular, a tradição oral, tem uma importância, mas você sabe que tem algumas coisas ali que forçam a barra. Exemplo, o Midrash. O Midrash é a tradição oral judaica. No Midrash tem... Não é o Midrash, perdão, a Mishnah. A Mishnah é fundamentado na tradição oral judaica. Na Mishnah tem um escrito que diz que um galo matou uma pessoa no centro de Jerusalém a bicada. Você vai acreditar nisso? Não vai. A tradição oral, a tradição popular, ela é diferente da crença. Tem coisas que, dentro do catolicismo, não é aprovado pelo Papa e nem pelo concílio, os grandes concílios, Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II, não é aprovado. Não é aprovado pelo sistema eclesiástico católico. Mas os católicos acreditam. Tem uma grande divergência. Tem muita gente que acredita que é para adorar Maria.
Aí você vai perguntar isso para um teólogo católico e fala, não tem que se adorar Maria, o único que tem que ser adorado é Jesus. Mas na prática acontece? Não, na prática tem muita gente adorando Maria. Tem gente que Maria acha que Maria é Deus, é uma divindade. Por quê? Porque se a crendice popular, ela não reflete aquilo que os documentos oficiais dizem. Por que acontece a crendice popular? Porque tem coisa que vai passando de pai para filho, é hereditário, é tradição, é oralidade, isso é super normal. E a oralidade ela é transitória. Exemplo, na minha época contavam-se histórias que o irmão Ermelindo entrou no Brás, estralou o dedo, a luz apagou. Sabe, é história para boi dormir, nunca aconteceu isso. Que teve o Santinho de Irolã, pegou uma lâmpada que não estava grudada na energia, ele colocou a mão, a lâmpada acendeu. Ele não era mágico, gente. E agora, deixa eu lembrar mais um aqui. Aquela história que o Paulinho Paulista conta, que levantou um pregador lá e pregou, a igreja entrou no alarido, aí acabou o culto, aí acabou a palavra e falou, ó, tá vendo? Eu era pastor. E vocês aqui, eu preguei, vocês falaram em língua. Aí alguém levantou lá e falou, Deus se usa da jumenta, não vai se usar de um pastor, sabe? As coisas que são histórias contadas, nunca aconteceu isso. Tem gente de pé junto que vai ser aquele efeito Mandela, vai dizer, não, ele estava lá, eu vi, mas não aconteceu. É efeito Mandela, ele não viu isso. Mas ele vai acreditar que viu. O famoso efeito Mandela. Um truque da própria mente faz com que você acredite que você estava lá, você viu tal coisa, mas você não viu. Ou que foi em certa data e você vai lembrar que não foi naquela data tal coisa. Já aconteceu várias vezes comigo. O tal acontecimento, eu falo pra minha esposa, quando nós casamos, foi na data tal? Ela falou, nunca aconteceu isso. Foi na outra data. Aí você vai, é mesmo. Efeito Mandela, que é o nome da teoria. Então, gente, as tradições orais vão existir mesmo. Então, não tem como você segurar essas tradições orais. O documento diz assim: a congregação não é a graça é Jesus. E a graça alcança várias denominações. Não é só a congregação que tem a graça. As outras denominações têm. Aí a tradição oral vai dizer: se você encontrar com alguns irmãos aí por aí, vai falar: não, a igreja é a graça. Você vê um comentário dentro numa página, um comentário, o cara falou assim: ó, Deus me livre de estudar a Bíblia. Escreveu assim: Deus me livre de estudar a Bíblia. A congregação é a graça e ponto final. Por que ele falou isso? É tradição oral. Ele representa a igreja? Não, não representa. Só um membro que está lá, mas ele representa oficialmente a igreja? Não representa. Você está entendendo? Então, ao meu ver, é um movimento contraditório, porque tem essa guerra entre o que é oficial e o que é tradição oral, que é tradição é, popular, crendice popular. Esse conflito vai existir no catolicismo, no protestantismo, em um monte de lugar. Você entendeu? Vou dar outro exemplo. Dentro das igrejas tradicionais, todo mundo diz que o arminiano é nosso irmão. Ele não é uma seita herética. É nosso irmão. Ele crê em Jesus, ele crê em Deus, ele crê que Jesus é Deus, ele crê que Deus é uma trindade. Só que soteriologicamente ele entende diferente como funciona a salvação. Mas ele crê na salvação. Mas ele só pensa diferente. Aí as igrejas falam, não falem que eles são seita nem nada. Mas o que acontece no meio do povão? Não, os arminianos são uma seita herética. Eles não são de Deus, não. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Teve um acontecimento de um evento aí, não sei o nome do evento, que tava grandes eruditos lá. Tava o Jonas Madureira, que eu conheci ele pessoalmente, gente boníssima, tá? Tem gente que não gosta de Jonas Madureira, mas Jonas Madureira é um baita de um teólogo, filósofo, tá, gente? Então para com essa palhaçada de criticar o Jonas Madureira, é um baita de um filósofo e teólogo, tem titulação doutorado, o camarada é fera. Tava Jonas Madureira, tava o Cavaco, que é um pastor famoso em Portugal, tava mais um outro pastor lá famoso também, e tava um pastor pentecostal. Esse pastor pentecostal tem coisa que ele fala que eu não concordo. Mas tem algumas coisas que ele fala, a maioria das coisas eu concordo com ele. Aí o povo falou: a maioria dos pastores que tava lá é reformado, mas tinha um pastor pentecostal. Aí eu vi os comentários. Ah,
os reformados não podiam participar de um evento onde estava uma seita pentecostal, porque o pentecostalismo é uma seita, seita satânica, seita diabólica. Porque assim, ó, as pessoas chamam a coração de seita, mas tem muita gente da tradição reformada que entende que o pentecostalismo é uma seita. Só que todo calvinista, reformado, sábio, inteligente, tem um bom senso teológico, sabe que o pentecostalismo não é uma seita. É um dos grandes movimentos que o Espírito Santo promoveu na história do cristianismo. E eu vou fazer um vídeo só sobre o pentecostalismo, uma aula sobre o pentecostalismo. Mas é um dos grandes movimentos. E a primeira igreja pentecostal a chegar no Brasil é a congregação. Ah, mas tem um tópico que diz lá, Kleber. Eu vi esse dia um irmão falar para mim, tem o tópico. Esquece o tópico. Foi um equívoco de quem escreveu o tópico naquela época, porque queria se proteger por uma certa individualidade, mostrando que a igreja seria melhor que as outras. Foi um equívoco, está errado, porque teologicamente, sociologicamente, filosoficamente, toda a gama de todo historiador, todo acadêmico, se você perguntar em Harvard, se você perguntar em Cambridge, se você perguntar em Princeton, qualquer universidade, qualquer acadêmico vai reconhecer a Congregação Cristã no Brasil como a primeira igreja pentecostal a chegar aqui através de Luiz Franciscon. Ponto, acabou. Consenso acadêmico, consenso de pesquisador, consenso histórico. Não tem como negar isso. Ah, mas o tópico diz, o tópico descarta o tópico. O tópico só serve quando você quiser processar alguém e aí eles usam o tópico lá. Mas não, fora disso, esquece. A igreja é uma igreja pentecostal, ela crê na atualidade dos dons, ela crê em profecia, visão, revelação e tudo mais. Esses dons, eles são inerrantes, inspirados como a... Não, eles são dons dados pelo Espírito Santo para que a igreja seja edificada. Inerrante e inspirada é a palavra de Deus. Bíblia é a palavra de Deus. Ponto. Também outra coisa que a gente tem que entrar num acordo. É a palavra de Deus e ponto. Sei de informações que vão querer mudar isso aí, realmente voltando para mostrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Se fizer isso, se essa informação for verídica, tá de parabéns, tem minha assinatura embaixo. A Bíblia é a palavra de Deus e tem que estar escrito isso no documento. Tá bom? Outras coisas, batismo. Como você já falou que não precisa rebatizar. Aí vem um camarada, um amigo meu, tá lá, aí um irmão fala, ó, irmão, você tem que batizar. Não, mas eu já sou batizado na Assembleia. Ah, mas tem que batizar de novo. Não, gente, não tem que ter rebatismo. Rebatismo é pecado. Só existe um só batismo. Então, sabe, isso é uma guerra da crendice popular com os que os documentos oficiais estão dizendo. Tá bom assim? Então eu queria refletir isso aqui com vocês. Eu falo muito, eu sei que eu falo muito. Era para ser um vídeo curto, mas eu me empolgo um pouco. Então, eu não vejo ela como uma seita. Meu parecer técnico, como cientista de religião. Ah, Kleber, mas eu não concordo com você. Parabéns, eu respeito sua opinião, mas essa é meu parecer técnico. E nem é achismo. Eu posso te mostrar várias obras técnicas aqui, teológicas, pra gente mostrar aqui que não é um achismo. E respaldo bíblico também, não é um achismo, tá? Mas é um parecer técnico, de um teólogo profissional. Sou profissional na área. Apesar que a teologia ela não é profissionalizada no Brasil, né? O teólogo ele é um acadêmico, um pesquisador. O historiador também era só um pesquisador. Até pouco tempo atrás, o governo foi lá e colocou ela como uma profissão. Estão tentando fazer isso ao mesmo tempo com a filosofia e com a teologia. É uma batalha. No nosso país, ninguém dá valor para o conhecimento da área de humanas. Mas o teólogo, ele e em certo sentido, é a profissão dele, porque ele ganha dinheiro com isso, que ele divulga, ele escreve artigo, ele divulga, ele participa de congresso. A vida dele é esse, ele escreve livro. O teólogo faz esse processo. Não tem muito que fugir disso. Então você tem que respeitar. Ah, eu não concordo. Você pode até não concordar, mas respeitar você tem que respeitar. Você pode não concordar, mas você tem que respeitar. Eu não sou um mané lá da esquina, porque eu acho, porque eu penso. Não, não é achismo. É parecer acadêmico. Não vejo a congregação como uma seita. Deixar isso claro, que um monte de gente me bombardeou aí no celular e me bombardeou também no Instagram no direct. Ah, qual é o seu parecer? Qual é o seu parecer? Esse é o meu parecer. Ah, mas tem outras pessoas que entendem diferente. Parabéns pra ele, respeito ele. Ele tem a opinião dele, eu tenho o meu parecer. O meu parecer é esse. Acabou. Acabou. Se a pessoa for um acadêmico, é um parecer técnico dele, discordando do meu. Isso no mundo acadêmico é super normal. Vou entender. Se for um camarada que não estuda teologia nem nada, é apenas uma opinião, mera opinião, doxa. Não é aletheia, não é a verdade. É apenas doxa. Tá bom? Então,
não me preocupo com isso, mas o meu parecer eu não vejo ela como uma seita. O dia que eu entender que essa denominação a qual eu frequento é uma seita, eu sou o primeiro a ir embora. Eu pego a minha malinha, pego a minha esposa, meu filho e vou embora. Por enquanto eu não vejo. E a gente tenta ajudar quem ficou. Quem ficou, eu tô ajudando. E eu louvo a Deus, porque o meu canal, a segunda população que mais está assistindo o meu canal é os Estados Unidos. Um beijo, uma saudação no coração de todos os Estados Unidos. Deus abençoe também você, também lá da Europa. Vários irmãos da Espanha entrando em contato comigo. Vários irmãos da Itália falando comigo. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida de todos os irmãos do Brasil, advogados, médicos, vários irmãos entrando em contato com policiais militares, vários irmãos entrando em contato comigo, anciãos, eu falo errado, anciãos, cooperadores, diáconos, cooperadores jovens, todos eles entrando em contato comigo, falando parabéns pelo seu trabalho, tô te acompanhando, tô te seguindo, força, nós estamos orando por você. Então suas orações estão surtindo efeito. Deus abençoe a vida de cada um que está me ajudando nessa empreitada. Quem ficar, fica para ajudar. Quem quiser ir embora, Deus abençoe, guarde e prospere a vida de cada um. Mas eu não vejo ela como aceita. Ah, mas Kleber, eu vejo. Respeito sua opinião. É uma opinião, mera opinião. Respeito sua opinião. Mas esse é o meu parecer técnico. Você pode até não concordar, mas você deve respeitar. Pelo amor de Deus, respeita, né? Tá bom? É isso, gente. Tome cuidado com a internet. Toma cuidado com essas informações equivocadas. Toma cuidado com quem você vê na internet. Tem gente falando um monte de besteira por aí. Tá bom? E convencendo gente indouta e convencendo as pessoas incautas. Tá? Toma muito cuidado com isso. O nosso trabalho aqui é esclarecer e ajudar. De alguma forma, ajudar o povo de Deus, ajudar as denominações. Muitos irmãos de outras denominações falam que o meu trabalho é muito bom. Assembleanos, presbiterianos. Deus abençoe a vida de cada um, tá? Tamo junto nessa, lutando a favor do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo, o Nazareno. Gente, Deus os guarde. Gente, muita gente me convidando para congregar. Eu até congrego, irmão. É que financeiramente eu sou meio provado nessa parte. Mas Deus criando um caminho, preparando condições. Eu vou congregar na comum dos irmãos, né, cada um, tá bom? E pagar as visitas. Tô pagando algumas visitas, vou ver se esse mês, agora eu ainda pago mais uma visita, se eu conseguir. Se não, próximo mês eu pago pelo menos mais duas. Tá? Paguei em São José, paguei em Hortolândia, mas tem outras igrejas para me pagar visita, tá bom? Tem o pessoal de Campinas que tá me acompanhando. Pessoal de Sorocaba, grande Sorocaba, Deus abençoe a vida de cada um de Sorocaba. Vou pagar a visita para vocês em Sorocaba, se Deus quiser. Tá bom, meus irmãos? Deus vos guarde, Deus vos proteja. Fiquem firmes na fé, firmes no Evangelho. Não arrede o pé do Evangelho por nada dessa vida. Não largue o Evangelho 1 milímetro. Não largue Jesus 1 milímetro. Fiquem firmes no Senhor Jesus. Ele é a rocha que ao céu conduz, como diz o louvor. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com Deus. Eu espero vocês até a próxima. Amém.